Fala pessoal, mais um Na Arena Podcast com o meu parceiraço aqui, Léo Siqueira. O Léo Siqueira, economista, eu administrador, deputado federal, pré-candidato ao governo do estado de São Paulo agora. Empreendedor, esqueceu. Empreendedor. Administrador, mas empreendedor. Né? Empreendedor é aquele cara que gosta de abrir negócio, gerar emprego, pagar imposto, enfrentar a burocracia no Brasil. Eu não gosto de pagar imposto, mas no Brasil é obrigado. Por isso que eu fui lá para acabar com o imposto lá na Câmara dos Deputados. Espero que como governador também. Mas hoje nós vamos falar não de mim e do Léo, nós vamos falar do nosso entrevistado aqui no nosso podcast, videocast com tudo, que é um cara formado na administração de empresas da GV comigo, foi meu colega de faculdade, aliás. Mesma época? Mesma época. Ele era 6 meses na minha frente. Pô, legal. Já se trombava lá na faculdade. E vem dedicando toda a sua vida profissional ao mercado de capitais e análise de investimentos da Bolsa. Além disso, esse cara aqui, conta com mais de 15 anos de experiência, sócio fundador da Sete Investimentos e atualmente CEO fundador da Suno Research, que conta com 280 colaboradores, 150 mil clientes e por aí vai. Rumo, né? Ele vai falar para onde que vai, porque esse negócio só cresce. Thiago Reis, bem-vindo na Arena Podcast. Muito obrigado, prazer enorme estar com vocês. Já trombei com vocês aí ao longo da minha carreira, tanto acadêmica quanto você, Boa. né? Poit, obrigado pelo convite. Como também o Léo, que trabalhou com a gente lá na Suno. Foi por um tempo economista-chefe da Suno Research. Mas ele era muito caro para nós, veio trabalhar aí com você. Jogador, como é que é? Jogador caro. Jogador caro. Que olha pro lado, toca e olha pro lado. Não, agora a gente tá em outros projetos. Chuteirinha aqui. rosa, Não. golinha pra cima, assim, ó. Que nem o Neymar, ó. Chegava assim, ó, que nem o Neymar, assim, ó. Agora a gente tá em outros projetos aqui, mas foi um período bastante legal. Eu falei, eu admiro bastante a Suno, você obviamente vai contar todos os detalhes aí, mas por democratizar e levar aí a Bolsa de Valores aí pro brasileiro médio que não tem essa cultura, né? Então, Exato. Eu acho que já abre dizendo, o pessoal que tá vendo a Suno, a gente falou, muita gente te conhece, né, Thiagão? E acompanha a gente, já segue. Suno. Bom, a Suno é uma empresa focada em trazer as melhores soluções de investimento para os nossos clientes. Ponto, é isso. Obviamente que cada cliente tem demanda diferente, tem cliente que gosta de ler relatório, tem cliente que gosta de investir através de fundos, tem cliente que quer através da Wealth. O que a Suno quer é sempre ter a melhor solução de investimentos para nossos clientes. É uma empresa que teve um crescimento interessante ao longo dos últimos anos. A gente acredita que nós fomos uma das forças propulsoras desse crescimento do número de investidores, né? Quando a gente começou tinha por volta de 500 mil investidores na Bolsa, acho que agora bateu 5 milhões, né? Por volta disso. CPFs, investidores, pessoa física únicos. Isso. Eu não sei se é únicos, porque às vezes eles têm um double counting lá na B3, Tá bom. mas tinha double counting e continua tendo double counting. Mas enfim, o número cresceu 10 vezes o número de investidores em ações. Fundos imobiliários foi até mais do que isso, foi de 80 para 1,5 milhão no período da Suno. A gente, no caso específico de fundos imobiliários, temos a maior quantidade de materiais publicados. Então a gente acredita que foi uma das forças propulsoras aí do mercado de capitais, que é nascente no Brasil, né? Se você for ver, mesmo com todo esse crescimento, ainda é por volta de 2% da população. Um país desenvolvido como os Estados Unidos é 50%, mas mesmo países de nível socioeconômico parecido com o Brasil, como Rússia, China, Colômbia, esse percentual gira em torno de 5%, às vezes até um pouquinho mais, 10% da população já investe em ações e fundos imobiliários. E uma coisa assim, só para te dar um dado, a Índia tem mais investidor em termos percentuais, né, não é nem em termos absolutos, do que o Brasil, só que tem uma renda per capita mais ou menos de 1/3 do Brasil. Então, estava longe da cultura do brasileiro, tinha pouca informação, os juros altos também foram um inibidor. Não animavam, né? As pessoas a botar no risco o dinheiro. Lógico, afinal o juros está alto, para que eu vou correr risco, né? Eu acredito que a queda da taxa de juros, que obviamente depende muito, para não dizer principalmente do governo, né? Tem um governo responsável, um governo fiscal e com políticas monetárias que não sejam muito agressivas em termos de impressão, são fundamentais para que a gente deixe de ser um país da agiotagem para um país do empreendedor, né? Perfeito. E assim, o empreendedor, em algum momento na vida, ele vai precisar de capital para dar o próximo passo, e o mercado de capitais ele é fundamental para dar liquidez para boa parte desses empreendedores, ou empresas que vão comprar as empresas desses empreendedores, ou vão dar a saída para o fundo de venture capital que entrou lá atrás e apostou nesses empreendedores. Então, eu acredito piamente que existe uma correlação muito grande entre um mercado de capitais desenvolvido e o índice de desenvolvimento de um país. Isso aí, para mim,
é muito claro, até podemos fazer um dia um estudo sobre isso. Não, já tem muitos. Vamos falar sobre isso depois. Mas, antes da minha primeira pergunta, o nome desse podcast aqui chama Na Arena. Na Arena. O nome chama é ótimo. Mas esse podcast chama-se Na Arena. Sabe por quê? Não. Era isso que eu queria que você respondesse, mas para eu poder explicar. Senão não ia ter graça. Mas não, eu e o Pô estava discutindo aqui, como é que vai chamar o podcast, né? Porque tem bastante podcast hoje em dia. E daí tem um poema que a gente gosta bastante, que a gente já leu aqui no primeiro episódio, né? O da Cris Arcangelo, que é do Theodore Roosevelt, que chama The Man in the Arena. Que resumidamente fala assim, o crédito não pertence para quem tá na arquibancada, tal, para quem tá assistindo. Uhum. O crédito pertence àqueles que estão na arena com a cara cheia de areia, suja de sangue e tal, né? Então, o crédito pertence a quem tem skin in the game, né? Eu gostei do que uma nossa amiga que vai vir aqui no Na Arena escreveu hoje. Eu nem contei pra ela, mas ela já conhecia. Ela falou assim, afinal, não é o crítico que importa, é quem se coloca na arena. Exatamente. E diria mais, né? Tem até você compartilha de vez em quando o Goldman Sachs Elevator lá. Sim. E daí tem uma frase lá que fala assim, as vaias vêm sempre dos piores assentos da arquibancada. Exato. As vaias sempre vêm dos assentos mais baratos. Eles são mais ácidos ainda. Eu vou fazer um contraponto aqui, porque eu sou Corinthians, né, cara? E quando eu ia no Pacaembu, era da Gaviões ali que a gente gritava pra empurrar o Corinthians. Eu falava que era a turma do amendoim, porque o cara que tava na numerada ficava só enchendo o saco. Pô, vamos empurrar o timão, meu. Vai lá. E aí o nosso podcast chamado Na Arena traz muito essa ideia. Então, a gente queria saber quando aconteceu o momento pra você que você decidiu ir pra arena. O momento que você falou assim, cara, vou tomar risco, ao invés de trabalhar pros outros, quero gerar emprego. Então, não precisa contar exatamente sua história até hoje, né? Porque senão a gente vai... 3 dias você tem muita coisa, mas conta o seu day one ali na arena. Tá, na verdade, eu acho que eu nunca... Pra falar que nunca, eu tive um estágio obrigatório, né? A gente estudou na GV e era obrigatório ter o estágio. E daí eu fui fazer o estágio numa corretora chamada Link. Mas eu fiz assim, 6 meses e no dia que deu 6 meses eu já... regulatórios lá pela nossa querida FGV, eu já pedi as contas. E eu, de certa forma, eu comecei a empreender com recursos da família, né? Fazendo Family and Friends num clube de investimentos, né? Depois eu conheci algumas pessoas que tinham ações e comecei a empreender também através do aluguel de ações e ganhava uma comissão, coisa que todos os corretores fazem hoje. Eu fazia lá em 2006, né? Era um mercado que ninguém conhecia, tinha que explicar o que era a resolução do Banco Central de aluguel de ações. E depois aquele clube eu transformei num fundo de investimentos. Então eu nunca tive, vamos dizer assim, na arquibancada, né? Eu sempre tive... Já foi logo pra arena sempre. Obviamente que quando a gente pensa em empreendedorismo, a gente pensa numa empresa que contrata muita gente, né? A gente pensa, às vezes, no Facebook. Mas, na verdade, a gente estava empreendendo dentro do mercado de capitais, quase como um autônomo encontrando spreads por aí, juntando pontas e ganhando uma comissão quando fazia isso no aluguel de ações. Eu tinha um trabalho educativo e tal, e, era muito bom para o cliente, porque basicamente, pessoas que não conheciam a figura do aluguel de ações, eu falava, você tem isso e dá para ganhar 1 milhão por ano. Se eu trouxer 1 milhão, posso ficar com 200? Era essa. Então, o cara falando, tá bom, se você conseguir, vai lá. Né? E a gente conseguia. Isso aí durou pouco tempo, mas foi o meu capital inicial, vamos dizer assim. E depois transformei no fundo, vendi minha participação para os outros sócios do fundo, né, da 7 aqui que vocês falaram anteriormente. E para mim eu tinha, entre aspas, me aposentado. Não tinha nenhuma perspectiva de voltar a trabalhar, isso com 30 anos, em 2014 para 2015. Né? Só que eu não aguentei muito. Depois de 3 meses eu já estava procurando coisas para fazer, e daí eu, como analista, tinha percebido que negócios relacionados à internet tinham características de bons negócios, conseguiam crescer sem necessidade de capital, e se o modelo de negócio for bom, consegue ter uma margem interessante. E eu fui procurar negócios de internet com intersecção ali com investimentos, que sempre foi minha paixão. Né? E fui ver alguns modelos de negócios que eram muito criadores de valor para o cliente lá fora. Eu falei, poxa, não tem ninguém fazendo isso no Brasil. Vou dar nomes aqui. Em que ano, mais ou menos?
16, né? Eu fiquei quebrando cabeça ali em 2015, o que eu vou fazer, não sabia o que fazer, mas estava lá procurando, e quem me bancava eram os meus investimentos, né? Que pagavam dividendos e tal. Aliás, nos 2 primeiros anos da Suno, eu sequer ganhava salário, eu sempre vivi dos dividendos ali, então... Isso aí também é uma outra coisa que foi importante. Isso permitiu a gente sempre reinvestir e tá sempre crescendo, né? Isso nunca pagou dividendos. Mas essa foi um pouco a minha história, assim, de um empreendedor dentro do mercado de capitais, que tem muito mato alto no Brasil, tem muita ineficiência, muita taxa alta, né? Deputado, o custo estimado do Petrolão foi de 62 bilhões pela Polícia Federal, a última vez que eu vi esse dado. Talvez seja mais, talvez seja menos. Os maiores escândalos de corrupção da história da humanidade. Sim, 62 bilhões de reais. Só que isso aí foi no período do quê? De 5, 10 anos, 7 anos, sei lá por aí. Detalhe, O que nós, brasileiros como um todo, deixamos em ineficiências de investimento é o equivalente a um Petrolão por ano. Dinheiro na poupança, que podia estar no CDI, dinheiro que tem 1 trilhão de reais em fundos de previdência, VGBL, PGBL, cobrando taxas de administração muito acima do que deveria ser cobrado, etc. Você vai sobrando todas essas ineficiências, a gente deixa aí um Petrolão só na parte de investimentos aí para o sistema Tem um bancário. potencial enorme, então, ainda. Mesmo que pulou de 500 mil para 5 milhões de pessoas na Bolsa, o potencial é gigantesco. Sim, e acho que nossa missão lá é, de certa forma, acabar com esse mato alto. Tiago, te perguntar uma coisa que eu estava refletindo sobre a minha atuação lá na Câmara, já que você falou da política, né? Eu costumo dizer que político fala muito e escuta pouco. E quando fala muito e escuta pouco, não consegue resolver o problema das populações, das pessoas. Então eu procuro escutar para apresentar o que o cidadão quer. Não o que eu quero, e sim o que as pessoas pedem e o que elas estão necessitando na vida delas. Então você falou que a Suno tem algumas soluções e investimentos para o cliente. Queria te escutar um pouco sobre isso, porque a gente te conhece faz um tempo e a Suno está sempre lançando alguma coisa nova, alguma plataforma, alguma opção. Conta para quem quer empreender ou quem está mudando em pivotar seu negócio. Isso, você tem uma ideia, monta, vamos ver se o mercado compra, ou partiu de alguns clientes, pô, Thiago, tem que ter fundo imobiliário sobre a gestão de vocês têm que virar corretora, tem que comprar alguma, sei lá, asset. Como é que você foi escalando e montando as diferentes vertentes da Suno? Muito boa a sua pergunta. A gente, assim como você citou, sempre foi uma empresa que ouve muito a ponta, né? A gente é uma empresa que tem uma interação diária com as pessoas por todos os tipos de canais, comentários nas redes sociais, e-mails no nosso telemarketing, essas coisas da vida. Então a gente ouve muito, por conta dessa, vamos dizer assim, exposição midiática que a gente tem, isso gera todo tipo de feedback, né? Positivos, negativos, e quando é negativo a gente precisa melhorar, e quando é positivo a gente precisa manter. E o que a gente percebeu ao longo do tempo é que foram surgindo demandas adjacentes daquele público que já nos seguia. Poxa, tem gente lá que gosta da research, mas, pô, meu irmão não gosta de ler relatório. O que dá para fazer para ele? Poxa, vamos criar o Elf. E foi mais ou menos isso, assim, a gente foi vendo que a audiência foi criando demandas ao longo do tempo e a gente foi saciando, mas a gente sempre pensou em uma coisa. A gente tem que fazer melhor do que as alternativas existentes no mercado. 2, tem que ser bom para o cliente, né? Então, respeitando essas duas premissas, a gente pode criar novos produtos. Existem mercados que a gente não pretende atuar. Sei lá, criptomoeda. Eu acho que tem outras pessoas aí para falar desse mercado e a gente não tem interesse. Então, parte desses 2 princípios. Tem que ser coisa que nós acreditamos que é bom para o cliente, e 2, que a gente acredite que seja competitivo. Se você pegar todas as nossas carteiras recomendadas, superam o benchmark. Se você pegar todos os nossos fundos, estão no quartil superior de performance da sua respectiva categoria. Então, isso mostra que a gente só entra em coisas que a gente acredita que tem uma chance de fazer melhor do que a maior parte dos players envolvidos. Boa. Eu gosto do empreendedorismo, né? A gente fala muito de empreendedorismo porque justamente isso. Quem vive esse mundo, você muda totalmente a sua cabeça. Nesse sentido de que eu vou assumir que eu não sei o que é melhor pro cara. Ele vai me dizer o que é melhor para ele. E se você tem essa cabeça, você pode fazer isso
no mundo inteiro. Nem em diversas áreas. Nem sempre, porque às vezes é aquela frase lá, acho que do Ford, né? Do Ford. Se eu perguntasse pro consumidor o que ele queria, ele falaria um cavalo mais rápido. Exato. E às vezes, nós como analistas, a gente tem que tomar algumas posições impopulares. Por exemplo, eu hoje, aliás, não é de hoje, faz uns 6 meses aí que eu tenho indicado empresas estatais. Por quê? Porque estava muito barato. E, cara, eu era o odiado da vez, porque como você indica uma empresa estatal, né? Pô, tem todos os riscos que a gente já conhece. Se estiver no preço, pode ser um bom negócio. E hoje as Seu estatais... papel é ensinar o cara a investir bem, pronto. Tipo, eu não falo o que ele quer, o que ele gostaria de ouvir. Eu falo aquilo que é a minha opinião. Exato. E isso não significa que eu tô sempre certo. Na maior parte das vezes a gente tem estado, mas a gente erra de vez em quando. Mas, por incrível que pareça, os nossos melhores acertos foram nas nossas ideias mais impopulares, né? E faz sentido, porque se o negócio tá impopular, geralmente tem uma força vendedora, tá todo mundo precificando o pior cenário. E se tá todo mundo precificando que vai nevar e só chover, às vezes o papel sobe só por causa disso. Como é que é aquela frase? Eu gosto, né? Compre ao som... Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Exato. É mais ou menos isso. Venda ao som dos violinos, né? Eu acompanho um pouco do negócio de criptomoeda, né? Não tem como... Quando você falou criptomoeda, eu já lembrei de um célebre político, né? Dizendo a baboseira lá e a abobrinha na CPI, que foi a cleptomoeda e o Bitcoin. Virou meme, né, o Renan? Pelo amor de Deus, que vergonha. E aí eu acompanho muito o Bruno Perini, esses caras aí, eu gosto. E aí os caras falam isso daí. Né? Tem até o índice de greed and fear e do mercado, que é o medo que as pessoas têm. Quando as pessoas estão com medo e estão vendendo, é a hora de comprar. Agora, em geral ô Léo, você que é economista, gosta de ações, né? E eu queria perguntar isso pro Thiago, eu escuto os amigos. Na teoria, todo mundo fala, compra quando tá na baixa e tá todo mundo vendendo. E vende quando tá na alta. Só que as pessoas fazem o contrário, Thiagão. Como é que nós vamos controlar esse psicológico? É difícil, porque eu acho que é contra o espírito humano isso, né? Eu tava até conversando com outro cara muito bacana que vocês deviam chamar aqui, que é o Ricardo Nunes, não o prefeito de São Paulo, o Ricardo Eletro. O prefeito tá meio bravo, que eu faço umas fiscalizações na prefeitura, mas ele tá respondendo. Mas nós ele vamos tá bravo que você faz seu trabalho, né? Mas nós vamos chamar o Ricardo Eletro. Do Ricardo Eletro lá. E eu falei pra ele, cara, você que trabalha aí com varejo, vende mercadoria, tem algum um produto que você diminui o preço e cair a demanda? Ele ficou pensando e tal, ficou pensando bastante, falou, cara, não, trabalho nesse mercado aqui faz não sei quanto tempo. Se baixar o preço, todo mundo compra. Se baixar o preço, fogão. Geladeira, fogão, ventilador, batedor, o que você falar. Isso aí geralmente são bens de luxo. Né? Bens de luxo, se você abaixa o preço, cai a demanda, porque você não quer mais comprar. Porque o bem de luxo é algo que te diferencia. Então, às vezes, se você baixar o preço de algo que tá diferenciado para a pessoa se sentir exclusiva, ela não vai mais querer comprar. Talvez não fosse o público Mas dele. não é Ricardo Eletro. Então, Ricardo Eletro, de fato, é isso. Mas ações não é nem bem de luxo. É um bem que, quando cai, o cara associa a queda dos últimos X meses a uma queda da qualidade do produto. Né? Pô, a ação caiu 30%, essa ação é pior. Né? Se fosse boa, estaria subindo. E muitas vezes cai porque, sei lá, surge um vírus numa cidade na China. Tem especulação, o presidente falou uma besteira, não é porque a empresa tá mal, né? Exato. E às vezes, por incrível que pareça, a empresa é exportadora, o dólar sobe e ela tá caindo na bolsa num momento de pânico e tal. Então, é algo que a gente pode falar 1000 vezes para as pessoas. Tem esse comportamento anticíclico, só que ou o cara tem no DNA dele ou não tem. Eu tava até fazendo um estudo outro dia, né? O Warren Buffett, ele ganhou mais ou menos 20% ao ano. Grosso modo, aí nos últimos mais de 50 anos. A Bolsa Americana fez 10% ao ano nesse mesmo período. Significa, se ele ganhou 20% ao ano e a média foi 10%, significa que a contraparte dele, né, ou melhor, as contrapartes deles ganharam 0%. Né? Ganharam 0%. Porque se é um jogo de soma zero, né, assim, se alguém, para ele ganhar 20, alguém tem que estar ganhando menos do que 20%, significa que as contrapartes dele, na média, lógico, vai ter
vai ter muita gente que vai perder 9, outros que vão perder mais do que isso, mas as contrapartes dele, na média, deram 0 para chegar nessa média de 10%. Do mercado todo. Bom, se ele... do mercado todo. Se ele hoje tem, sei lá, 100 bilhões de dólares, nas minhas contas, ele fez um ganho acima da média de uns 80 bilhões de dólares, que foi esses 20% aqui, porque tem o efeito dos juros compostos ao longo do tempo. Uhum. Bom, significa que a população americana perdeu ao longo do tempo 80 bilhões de dólares para o Warren Buffett. O mercado de capitais ele foi, nesse caso, concentrador de renda, mas não é porque ele é mau ou nada do tipo. É porque as pessoas não têm o comportamento que ele tem. As pessoas se desesperam. Na crise de 2008 ele estava comprando ações, Goldman Sachs, não sei o quê, salvou uma cacetada de empresa. E depois o Dow Jones multiplicou do fundo de 2008, sei lá, por 5 vezes. Quem vendeu para ele fez um mau negócio. O mercado de capitais concentrou nele, não porque ele é malvadão, mas porque as pessoas não têm o psicológico necessário. Acontece uma crise, vai lá e vende pro cara. É porque o cara fica desesperado, acho que vai cair mais. Tem 10 desesperados, um não desesperado. Tem aquele negócio, Léo. Aí o cara fala assim, não, tá caindo, vou comprar mais a longo prazo, visão de longo prazo. Exato. Aí cai um pouquinho, não compro mais. Aí, puta, acabou o caixa. E agora? Não, e assim, e olha só, vamos Exatamente. supor, e vamos fazer um exercício aqui. Vamos pegar o dinheiro dele e distribuir para a sociedade. Cara, vai concentrar nele novamente. Sim. Porque ele tem o comportamento que os outros não têm. Sim. Você não consegue pegar o cérebro dele e distribuir para a sociedade. Mas você pode pegar o dinheiro dele, mas você não consegue pegar Mas o... a Suno ou outras empresas, o que você acha? Vocês gente- estão conseguindo fazer o Eu acho investidor que a gente aprender e estudar isso? Eu acho que sim, com certeza. Obviamente que não todos, né? Tem pessoas que aprendem isso e tem pessoas que não aprendem isso. Eu acho que a gente tem conseguido trazer. Tanto é que, só você ver, assim, óbvio que não dá para falar com 100% de segurança, mas os investidores na última crise de 2020 foram compradores, as pessoas físicas brasileiras. Quem vendeu ações foi o investidor estrangeiro, né? E o número de acionistas tem crescido mês a mês, mesmo com a alta da Selic. Boa. Então, óbvio que a gente não é o único formador de opinião, existem vários outros, mas eu acho que na média a gente tem feito um bom trabalho. Lógico que existem exceções, mas na média eu acho que as pessoas estão entendendo isso. Uma das coisas que eu gosto da Suno é exatamente isso. Você falou, né, que eu estive com vocês aí por um tempo, e eu gosto de ser sempre transparente, assim, nas pessoas que eu gosto, nas pessoas que eu não gosto, porque eu acho que demonstra autenticidade, né? Aí o cara fala, pô, esse cara, se ele gosta, ele fala, se ele não gosta, ele vai falar também. Então demonstra autenticidade. E tem várias casas aí, né, que agora não precisa citar, mas que eu não sou muito fã pelos métodos dele, né. E uma das casas que eu gosto é a Suno. Isso não quer dizer que a gente concorde em tudo, né, mesmo eu, o Thiago, tal, que a gente... Mas a gente sabe trabalhar bem as diferenças, é isso. Mas uma das coisas que eu gosto da Suno, que me fez ir pra lá também, que se fosse pra outros lugares eu não iria, é justamente isso, que eles não vendem a ideia, não vendem a ilusão de que você vai ficar rico rápido, e estão falando sempre, eles não vão fazer propagandas tipo... ganhe 2% ao mês, todos os meses, ou ganhe R$500 por dia, né? Não vai ter essas propagandas. Então ele vai ensinar de fato o brasileiro a investir isso, e a gente vê nos seus posts sempre muito falando sobre, por exemplo, você não entra em modinha, por exemplo, a gente pode fazer um podcast só inteiro sobre isso, mas por exemplo de criptomoeda, e eu não tô dizendo que é bom nem que é ruim aqui, mas você fala... Eu gosto, hein? Então... E é isso, e tem muito gestor, hoje em dia bom, que gosta, mas o Thiago fala, eu não sou a pessoa ideal para isso. Você poderia ceder as tentações, ia vender um produto, a gente sabe ia que ganhar dinheiro. O faturamento. Exato, mas você tá bem fiel aos princípios ali. Então eu gosto que você ensina as pessoas a investir, educar elas financeiramente de fato. Então fala um pouco isso sobre a sua visão de longo prazo, do Warren Buffett, de justamente isso, que muitos lugares não fazem. Aí quando faz, eu falo, cara, desculpa, a gente tem que levar o brasileiro pra bolsa, mas vocês estão fazendo da maneira errada. Isso vai ser pior do que não levar ninguém. Bom, eu vou falar um pouco da nossa abordagem. Eu acho que toda empresa, você já teve empresa, tem um pouco do DNA do fundador, né? Ou das lideranças que estão ali. O DNA da Suno tem um pouco do meu DNA, bastante do meu DNA, que é um DNA de análise. Eu sou aquele cara analista, das notas explicativas, de ficar fazendo o trabalho investigativo do analista, né? E, para mim, acho que toda empresa tem uma área que, quando chega na sala, todo mundo abaixa a cabeça e ouve, né? Partido político deve ser assim também, né? Sim. E
Posso dar exemplos aqui. Pô, no Itaú, você trabalhou lá também, é área de risco, né? Chegou os caras da área de risco, eles mandam, se eles autorizarem sim, se não autorizar não dá muito para argumentar. Tô certo? Sim, exato. Na Apple é produto, né? Chega os caras de design, de produto e tal, esses caras aqui vão falar, poxa, não dá para entregar em um ano, mas os caras de marketing, e a nossa meta de vendas e tal, cara, não dá, né? E na Suno, o departamento-chefe é o departamento de análise. E tem outras empresas do nosso segmento que quem manda não é o departamento de análise. Isso a gente percebe muito claramente. E não só do nosso segmento, outros segmentos também. Quem manda é o departamento de vendas. Daí chega o departamento de vendas e fala assim, cara, isso que você tá falando. Cara, eu quero... O pessoal tá querendo comprar coisa de Bitcoin. Daí o analista fala, cara, eu não acredito em Bitcoin. Dane-se que você não acredita em Bitcoin. Escreve aí um relatório que fala de Bitcoin que a gente vai vender esse negócio. Tem demanda. As pessoas querem. Na Suno, não. Se a gente não acredita, a gente não vai fazer um produto só porque tem demanda. O departamento de venda talvez estaria gritando, vamos vender porque dá dinheiro, mas você fala, cara, aqui tem muito do DNA, aqui quem fala muito alto é análise. E a análise tá falando que não faz sentido. E o que a gente vê no mercado financeiro é que geralmente o que tem muita demanda cai logo em seguida, né? Tem um comportamento muito cíclico. O que está muito popular é muito difícil de ter uma demanda marginal crescente para sempre. Né? Então, tipo paleta mexicana. Exato. A gente tinha em toda esquina, cadê? Sumiu. Acabou. Não, isso é muito comum no mercado de capitais. Assim, o que tiver... E agora tá commodities em alta, né? Já foi ação brasileira, já foi FANG, já foi essas ações. Tem sempre a moda da vez. E às vezes são coisas que eu acho que faz sentido. Mas na maior parte das vezes eu acho que não fazem sentido. Então o departamento de análise vai lá e fala, cara, a gente não gosta e é isso. E se a gente estiver certo, como acho que boa parte das vezes está, o cliente vai lembrar e falar, cara, esses caras não estão só querendo arrancar dinheiro do nosso bolso, aproveitando a primeira moda para criar o fundo do metaverso, né, tipo... Ô, Tiagão e Léo... Rapidinho, antes de falar isso, antes de você falar, cara, uma vez eu tava no Ibirapuera com o Thiago e foi exatamente isso, bem no auge da crise do Covid. Cara, a bolsa devia estar 70 mil pontos, assim. E aí, né, o Thiago abriu o aplicativo dele lá, com os investimentos, aí eu vi a carteira dele lá, despencou. Daí eu falei, pô, obviamente, profeta do passado é fácil, né? Eu falei, pô, você faria alguma coisa diferente? Ele falou, não, tá tranquilo. E falou... E aí depois ele mostrou, depois de uns meses depois, a carteira voltou tudo, recuperou e mais forte ainda, né? Uhum. Então, mas foi isso de... Cara, não, é isso aí que eu acredito e tal. Pô, agora, as coisas têm risco, tem volatilidade. O caminho, quem disse que vai ser uma linha reta, né? Não existe. Mas de fato é isso. Não existe linha reta no mercado de capitais. Diga lá, Poit. Não tem como eu não fazer um paralelo com a política. Porque é o que eu faço hoje. Sim. Né? Porque assim como tem modinha no mercado de capitais, tem modinha na política. Tem. E a moda é usar fundão eleitoral, né? A moda é ficar trocando de partido igual troca de roupa, que alguns políticos fazem. Eu ia falar isso. O fim da picada. E eu sempre aprendi dentro de casa. Constância de propósito, gente. Uhum. Sabe? Estabeleça uma estratégia, tenha constância, escolha sempre a porta mais estreita para entrar na política ou qualquer coisa na vida, porque é ela que garante os seus princípios e valores intactos. E ontem eu falei disso. Princípio e valor, gente, é aquilo que você mantém. Muda tudo à sua volta para manter aquilo. E não o que algumas pessoas fazem na política, que é alterar seus princípios e valores conforme a situação. Exato. Então, você fala isso pra mim, cara, eu anotei aqui, ó, tem gente troca de partido como troca de roupa, porque lá tem alguém mais famoso, porque lá tem mais fundão eleitoral. Nessa eleição é essa, na próxima vai ser outra, depois vai ser outra. Exato. E aí quando você fala, pô, você está aqui para ensinar as pessoas a investirem, darem soluções, do mesmo jeito que aqui, eu e o Léo, a gente gosta de economia, gosta de política, mas nesse momento eu tô lá e quero deixar um legado para as pessoas aprenderem a votar. Porque, gente, assim como é importante você comprar na baixa e vender na alta, é importante você analisar como é que estão os seus políticos. E aí, o Léo falou bem aqui também. Tem político que quem manda é o departamento de vendas, né? Puta, tá aí. Vai lá que vai dar mais voto. É aí que eu queria chegar. Sim. Tem político que promete 2%, 3% ao mês, né? Igual o mercado financeiro. Exato. Tem político que esquece a estratégia do analista, do cara de produto, porque aquilo ali vende mais. Agora abraça o cachorro, agora faz isso, porque aquilo tá vendendo mais. E o Léo, o Thiago, não só tem constância de propósito, isso eu admiro, não só em político, mas em empreendedor, como não fica prometendo coisas mirabolantes. Ele combate.
Eu gosto do estilo, A eu gente queria bate, a trazer, gente eu queria bate trazer pirâmide. esse lado. Eu gosto do estilo do Thiago, porque ele usa até o bom humor e o quê? Cara, as pirâmides. Nosso caçador de pirâmide. Os caras que montam pirâmide no Brasil, desculpa o palavreado, se caga de medo do Thiago Reis. Mas conta aí, qual que é o último que você derrubou? Não, e outro Não, dia... tem um pra derrubar, e tem uma pra derrubar que eu acho que vai cair em breve, que foi... Tem spoiler? Pode adiantar? É uma que todo mundo deve saber, quem acompanha mais de perto deve saber, mas eu acho que tá muito próximo. Cara, toda a gente derrubou, só que assim, nem o exército americano consegue lutar 3 batalhas simultaneamente, né? Então a gente vai de uma em uma, vai, derruba, vai, derruba, vai, derruba, vai, derruba, vai, derruba. E assim, as pessoas me perguntam o que me motiva. Ah, seu parente caiu em pirâmide e tal, se você caiu em pirâmide. Cara, eu nunca tinha visto pirâmide na minha vida, a não ser uma ou outra aí por aí. Só que daí, de repente, algumas pessoas, como a gente começou a ganhar uma projeção, começaram a mandar algumas histórias muito tristes e tal. E daí aquilo lá me sensibilizou. E tem uma coisa que eu... Puta, não sei nem se eu devia usar esse termo aqui, mas assim... Mais legal do que ganhar dinheiro é poder filha da puta, né? Tipo, odeio o cara que é FDP, entendeu? Cara que é um 7-1 e engana os outros. Nossa, eu odeio um 7-1, cara. Nossa, Eu também, cara. Eu tenho uma raiva de um 7-1. E no nosso segmento tem um monte de cara. Tem empresas reguladas que a gente pode não concordar, sei lá, com a análise, etc. E tudo bem, isso aí é do jogo. Agora, cara não regulado fazendo golpe, cara, eu odeio esses caras. Porque às vezes o cara tá vendendo pra pessoa que não tem instrução, pra uma pessoa que não tem a capacidade analítica pra tomar uma decisão E se de investimento. aproveita da pessoa. Se aproveita E o duro é que da... tem um monte de influencer e gente famosa que tá fazendo isso. Tem. Que vai lá, eu não sei se por inocência acredita que tá vendendo o robozinho da vez. Sim. Ou se, pô, é mau caratismo também. Tem dos dois. Tem gente que é inocente e até pediram desculpas quando perceberam, rapidamente estocaram, né? E tem o espertinho da vez que tá ganhando uma comissão ali pra falar uma publicidade. Tem muita gente que não faz, vamos dizer assim, o background check da empresa que vai fazer publicidade. Ô, Léo, você imagina se pudesse derrubar a pirâmide, derrubar político. Exato. Igual derruba a pirâmide, fazer recall. Você tá falando disso antes da gente começar, né? Exato. Imagina se pudesse o cara que não cumpriu o que prometeu lá, pô. Mas vai poder ainda. Mas eu acho, posso falar aqui um recall que a gente conseguiu, a comunidade de investidores conseguiu, e acho que eu fui uma das lideranças ali, a gente conseguiu fazer o primeiro recall de imposto que eu me lembre popular do Brasil. A gente, foram tentar tributar fundo imobiliário, os investidores brasileiros fizeram uma mobilização forte, o pessoal não aguentou e tirou a pressão. Voltou atrás, né? Você deve ter acompanhado isso um pouco na Câmara, lá a discussão dos tributos. Ali foi o primeiro recall de imposto, né? Tipo, quando tá precisando de dinheiro? Quem que tem dinheiro aí? Investidor tá com dinheiro, por definição, então tributa os caras. Cortar do governo, não. Mais fácil tributar o investidor. Quem que tá com dinheiro aí? Investidor de fundo imobiliário tá com dinheiro. Vai, manda lá. Tem 150 bilhões de reais lá, pronto pra gente pegar, quando precisar. Daí que aconteceu? Foi pegar dos caras, e daí tem 1,5 milhão de investidores, uma galera aguerrida, uma galera que sente online as atuações do governo, né? Vamos tributar, já cai 5% no mesmo dia. E daí foi todo mundo pra cima das lideranças que estavam coordenando, e os caras tiraram sabiamente, porque emprega muita gente, né? Você sabe que essa é uma das poucas das nossas divergências, né? Você sabe que essa é uma das poucas. Vocês? Exato. Ele é a favor de imposto e eu sou contra. É verdade. Quando a gente lutou, o Léo falou, Poiti, deixa eu te dar minha opinião. Exato. Não, exato, assim. Ele é a favor de imposto e eu não, pô. Não. Vendendo não vai botar essa pecha vendendo dessa forma assim, exato. Daria uma bela headline. Ele é contra subsídio. Sai lá no Suno Notícias. Leonardo é a favor de imposto e nosso fundador não. Aí tá fácil, né? Não, é o seguinte. Acho que a gente não precisa entrar nos detalhes daqui e tal, mas é uma desação de divergência. Primeira coisa que eu queria dizer para as pessoas que assistem, porque muita gente mandou mensagem quando aconteceu isso. Pô, e vocês, o Thiago Reis, vocês não se falam mais e tal? Eu falei, não, pô, a gente, normal. Não existe uma pessoa no planeta que eu concorde 100%. Ninguém aqui. Nem comigo mesmo. Nem com não, namorada? Namorada? Esposa e namorada é 100%. Não, em casa... Puta piada de tiozão agora, né? Exato. Em casa... A última palavra é sempre a minha. Sim. Sim, senhora. Sim, aí pode ser. Mas tirando isso,
Não tem, nem comigo mesmo que eu mudo de opinião, né? Mas não, é assim, você sabe que a maneira como eu acredito nas coisas, e a gente não precisa transformar isso num debate, é só porque eu sei que quando tiver assistindo isso, eu vou falar, pô, o Léo ficou quieto e não falou nada, então eu tenho que falar, né? Tá bom, pode falar. Não, é porque assim, você tem uma alíquota média. E na minha cabeça, e não só na minha cabeça, mas todo mundo que paga menos do que aquilo tem um subsídio. Por quê? Porque tem gente que está pagando mais do que aquilo. E o argumento, geralmente, de que isso aqui gera emprego, também não é argumento, porque não se faz política social, nem política de trabalho de emprego, com política tributária. Porque os prejuízos que você traz quando você causa distorção tributária são muito maiores do que os benefícios. Então, de fato, o setor da construção civil gera muito emprego? Gera bastante emprego. É importante? É importante. Menos do que o de serviços e outros, etc. Mas é importante. Agora, você simplesmente falar, vamos deixar que eles tenham um subsídio porque é importante, não é argumento. Porque foi isso que o PT, foi isso que vários governos fizeram com vários setores. A indústria naval é importante, então vamos dar subsídio. A indústria automobilística é importante, então vamos dar subsídio. Daí fica cada um brigando ali e vira o jogo do quem grita mais, né? Então eu entendo, você fez exatamente o seu papel, pô, você representa lá os investidores do fundo imobiliário, então você foi lá e foi se mobilizar. Mas eu também defendo o meu papel, tô olhando do ponto de vista macro, falo, olha, isso pro país, no geral, distorção tributária traz menos crescimento econômico. Então, posso só dar os... Claro, agora manda bala. A réplica e acabou. Pô, se você quiser ir no banheiro aqui, vai. Dá um porrete aí. Tem um porrete aqui. Cadê aqui, ó? Pode dar a sua... Acabando de começar, nós vamos usar... É que eu vi um porrete ali na mão do Stefano. Exato. Tem imposto, a gente mete o porrete. Exato. Vamos deixar aqui... eu aqui defendendo caso tenha alguma diferença. A réplica e mudamos de assunto. Isso. Beleza. Assim, réplica. Eu acho que assim, tem que ser sempre pensado a cadeia como um todo. A cadeia da construção civil, ela já é muito tributada ao longo de toda a cadeia, né? Impostos sobre impostos e tal. Tipo, pô, o cara compra minério de ferro, tem imposto. Depois, para transformar em aço, depois na distribuidora, depois... Tem muito imposto na cadeia. Parece um sinal de... Desculpa, mas tava assim, ó. Que tá batendo aí. Desculpa. Mas a cadeia em si, ela tem muito imposto, né? Então, acho que tem que ser analisada a cadeia como um todo e não um elo específico da cadeia. E outra coisa, eu acho que assim, teve um fator que é um certo simbolismo, vamos dizer assim, que foi... Eu não lembro de outra na história do Brasil, mas talvez tenha sido o primeiro equivalente à festa do chá lá nos Estados Unidos, que foi a população se mobilizando contra a tributação. Foi a primeira vez, eu acho, posso estar enganado, não estou lembrado de outra vez, que a população falou, chega. Né? Exato. Então, acho que... teve um... Foi, talvez você não concorde com o jeito, mas... É inegável que foi a primeira vez que a população brasileira falou, chega, não dá para toda hora que precisa de dinheiro, né, para construir estádio, para fazer Copa do Mundo ou para fazer fundão, manda a conta e vai mandando a conta para os trouxas investidores do Brasil aí, ou então brasileiros. É o seguinte, Thiago, brincadeira. Então, não, é isso aí. Vamos resolver aqui. Ô, Thiagão, uma coisa que você falou agora, e eu concordo, cara, a população acordou. É isso. Isso é legal. Isso é muito legal. E a gente não pode mais aturar. Desculpa. Esses vagabundos que ficam, ao invés de cortar custo do Estado, fazer reforma administrativa, diminuir salário e privilégio da administração pública, privatizar, joga conta pro povo. Seja a questão do imposto do fundo, mas aqui no Estado, cara. A gente fala do nosso Estado de São Paulo aqui, tem pandemia, em vez de cortar do Estado, eleva ICMS. O IPVA sobe porque o preço do carro do médio sobe, não faz nada para conter. Chega, população tem poder e tem que ir para cima, velho. E rede social tem ajudado muito nisso. E o pessoal pensa, o investidor de fundo imobiliário, né? Pensa naquele marajá, naquele cara ricão. 80% dos investidores têm menos de 50 mil reais. Né? É o cara que sei lá, camelô. A gente tem cotista que é frentista, entendeu? Tipo, tem todas as profissões hoje em dia. Desmistifica isso, né, Thiagão? Só pra gente mudar do assunto aqui polêmico. Desmistifica isso, porque, cara, todo mundo fala esse negócio de investidor, né? E quem tá assistindo o nosso podcast já fala, esse negócio daí é da elite, isso aí é só pra rico. Não, nada disso. Nada disso. A partir de quanto alguém pode... sobrou um dinheirinho ali... 100 reais. Ele pode colocar 100 reais em alguma coisa e já é dinheiro que vai render muito mais que a poupança.
Então, eu queria que você respondesse essa, depois passar para o Léo aqui, já colocando um pouco, né, do seu propósito. Tá bom, mas você está aí na Suno, qual que é o seu propósito, entendeu? O que Não, você o quer nosso fazer propósito é pras pessoas? trazer as melhores alternativas de investimento para os nossos clientes. E, obviamente, que tem cliente de toda a faixa Boa. de renda. E a gente tem um fundo, né, listado na Bolsa, o SNCI 11. E eu estava monitorando a base acionária deles. Que né? você agora tá entre os 10% maior, né? Exato, exatamente. E O assim, que é? Que é o fundo que tá bombando? 55... Não, ele tá entre os 10% maiores acionistas. Eu o fundo é da Suno, E eu tô entre os 10%. E ele tá- Pô, que é uma demonstração de que, de skin the game. eu tô botando o meu dinheiro. eu não assim. tô vendendo, falar, ó, compra aí, mas eu não tenho um Se real. eu perder, eu vou perder mais do que 90% dos cotistas. Se eu ganhar, eu vou ganhar mais do que 90% dos cotistas. Sim, É claro. isso. Né? Por quê? Porque eu tenho mais cotas do fundo que a gente faz gestão lá na Suno Asset. Bom, mas 55% dos nossos cotistas têm até 12 cotas. Né? 12 cotas a R$100 dá R$1.200. Então, 55% dos nossos cotistas têm menos de R$1.000 no nosso fundo. E isso meio que se repete, é um padrão da indústria. Né? Óbvio que o cara não tem só o nosso fundo, né? Ele tem vários outros fundos na carteira dele. Mas isso demonstra que se popularizou o investimento em fundo imobiliário, em ações. Ele é acessível, respondendo a sua pergunta, a qualquer brasileiro aí. O cara que tiver R$100 sobrando, né, ele já pode abrir uma conta numa corretora e fazer investimentos. Eu não acho que esses R$100 vão mudar a vida dele, mas o hábito de poupar 100, 200, 300 reais por mês, isso aí muda ou pode mudar a história de uma família. Mesmo porque fica para a próxima geração Sim. também uma parte. Então, se a próxima geração souber administrar, né, com certeza muda a história daquela família. E hoje nunca foi tão acessível, né? Existem várias plataformas digitais, né, home brokers da vida, que com 2, 3 cliques, assim, o cara consegue abrir uma conta. Lógico que eu estou simplificando, não são só 2, 3 cliques, são talvez um pouco mais, 10, 15 cliques, mas o cara consegue, com pouco esforço, abrir uma conta e com pouco dinheiro começar a investir. Né? E assim, só falando de fundos imobiliários, né? Poxa, quanto custa uma laje na Faria Lima? Talvez uns 20, 30 milhões de reais. São pouquíssimos brasileiros que poderiam comprar uma laje na Faria Lima. E mesmo aquele cara que tem 20, 30 milhões, ele não deveria comprar porque ele deveria diversificar, né? Não vai botar tudo num... Todos os ovos numa cesta só. que ou vai estar alugado ou não vai estar alugado, né? E com R$100 você já consegue comprar fundos imobiliários que têm as melhores lajes da Faria Lima. Então, eu acho que o veículo de fundos imobiliários é o veículo mais democrático para você aplicar no setor imobiliário, que é onde muitos brasileiros investem, né? Tipo, a gente tem essa cultura de português, né? De comprar imóveis, né? Então, acho que o sonho de vários brasileiros é, poxa, vou comprar uma, 2, 3 casinhas ali e viver de aposentadoria do aluguel desses negócios. É muito mais inteligente investir em fundos imobiliários, mas quem quiser aprender de fundos imobiliários, tem muito material no Google por aí. E também na Suno, né? E daí, olha só, a gente fica nessa conversa aí de mercado financeiro, né? De trazer investimento para as pessoas. Ó, anota essa aí da corte, hein? E aí é o seguinte, parece um papo elitista, entendeu? Eu vou fazer gente rica mais rica. Uhum. Mas na verdade não é isso. Aí você tava falando assim que estudo sobre o mercado de capitais, tem várias. Porque você fala, ó, o cara que chega desavisado, ele fala, isso é um papo de, né, o cara precisa ter capital, quer fazer milionário em bilionário. Não é verdade. Qual que é o papel? Porque o Felipe Neto uma vez falou assim, se eu tivesse muito dinheiro para investir, eu jamais investiria no mercado financeiro porque eu gosto de colocar no setor produtivo. Isso é um absurdo, porque ele não faz a menor ideia do Depois que ele tá falando. se corrigiu, acho que ele... Com a pressão das redes sociais, exatamente, porque ele viu que todo mundo começou a descer a lei. E, inclusive eu escrevi, mas qual que é o raciocínio? Que é o seguinte, quem gera... Bom, crescimento econômico a gente precisa de emprego. Quem gera emprego? O empreendedor. É o cara que está fazendo uma empresa nova ali. Então imagina que tem 2 empresas nascendo lá. Uma boa e uma ruim. Pô, só que elas são novas. Elas precisam de capital. E você tem restrição de capital. Por quê? Porque você não tem negócio, porque você não tem garantia e tal. E aí você precisa de capital. E o banco ou os investidores são quem conecta os tomadores da sociedade, os poupadores, né, os poupadores da sociedade, com os tomadores. Quem são os tomadores? São as empresas, porque ela precisa crescer. Então, quando você está investindo, quando você está colocando o seu capital de crédito ou está comprando participação numa empresa, você está fazendo com que essa empresa possa ter crédito e aí ela vai investir mais e aí ela vai
poder crescer, gerar mais emprego, fazer uma planta nova, gerar um produto novo. E tem vários estudos que mostram os países que têm mercado de capitais subdesenvolvidos têm menos crescimento econômico. Tem vários estudos que mostram isso. Por quê? Porque essa empresa, que seria muito boa, se ela nasce, por exemplo, nos Estados Unidos, ela vai ter acesso ao capital. Porque ela vai ter seed money, private equity, venture capital, essas coisas. Se a empresa Hoje nasce... nem precisa ser boa, basta um PowerPoint bem feito, lá fora os caras já levantam Come- 10 milhões de Acaba dólares. um Exato. monte de dinheiro. Aí, quantas empresas não morrem em Gana, por exemplo, porque a empresa é boa, só que não tem o mercado de capitais envolvido. Não vai ter o fundo de venture capital, não vai ter. Então, o mercado de O capitais... empreendedor é um herói nesses lugares. Exato. Várias empresas morrem ao longo do caminho E que daí poderia que gerar acontece? emprego E daí, vamos lá, quando não tem mercado de capitais, o que o empreendedor de Gana vai tentar fazer? e ir para outro país. Ou se encostar no governo. Que é quem Exato. tem grana. O rent seeking. É por isso que o cara que às vezes quer virar concurseiro... Peraí. Ele vai lá no Rent BNDES, seeking, Rent seeking, Não, o cara... O que é isso? O cara vai tentar ficar extraindo as rendas ali do governo, do que é Tá mais bom. fácil ali pra os ele. BNDES da vida. Exato. Então, Aliás, o BNDES foi o maior concorrente do mercado de capitais durante anos. sim, outra já teve rent seeking, crowding out, né? Você pega e tira o investimento da iniciativa privada, por quê? Porque você tem um banco grande que está colocando capital toda hora, então você não vai fomentar o mercado de crédito da iniciativa privada. Mas é isso. Então, o Felipe Neto lá falou, ele não sabe disso. Você, no fundo, o mercado de capitais está conectando os poupadores com os tomadores. E se você tem um mercado de capitais envolvido, você vai fazer com que o crédito chegue na mão das pessoas. Por isso que um dos motivos que o Brasil cresceu muito na época do Lula foi da política dos 3 Cs. Commodity, crédito e consumo. Uma deles é o crédito. Por quê? Porque ele conseguiu levar crédito para as empresas. Então, quando a gente está dando crédito, e mercado de capitais é uma forma de crédito, pode ser dívida, né? Assaltou o Brasil, né? Fodeu com o Brasil, mas deu crédito a rodo para os supercampeões, né? Bom a gente pontuar também. vai. Exato. Exato. Não, só para você não ser mal interpretado. Daqui a pouco vão falar, tá defendendo o Lula e tal, não sei o que. Vamos colocar, Ladrão, exato. mentiroso, assaltou o Brasil, só para deixar claro. Exato. Bom, a equipe econômica, então, dele teve essa política de crédito, justamente isso. Então, quem cria emprego é empreendedor. E aquele negócio, aquela frase, no banks, no business. E no business, no jobs. Se não tem banco, não vai ter os negócios. E se não vai ter os negócios, não vai ter emprego. É simples assim. Então, o Felipe Neto falou besteira ali, ele não sabe o papel do mercado. Então, não tem nada de elitista, tá? No fundo, as pessoas estão ganhando ali, tá? Mas elas estão alocando o capital dela de uma estrutura rentista para uma estrutura produtiva. Ô, Léo, só para resumir, ninguém quer o povo encostado no governo Exato. e levando as empresas para fora. Exato. Ponto. Né, o rent seeking. Rent seeking. Não sei como é que é o nome em inglês aí, mas ninguém vai encostar e depender do governo na vida. O governo tem que capacitar as pessoas, capacitação profissional, desburocratização, tirar imposto. Deixa o povo trabalhar em paz, sem ficar tributando nós, né, e sem afastar as empresas para fora do Brasil e nem para fora do estado de São Paulo, né? Eu sou suspeito para falar, tenho um viés de falar do estado de São Paulo, que o governo está afastando as empresas, vai tudo para Minas, para o nosso super governador lá. Mas não é a política que a gente acredita. Tem que Aliás, fazer um ambiente amigável ao negócio. Aliás, o SNCI financia, o principal estado que a gente financia obras e outros empreendimentos imobiliários é São Paulo. É? E enfrenta essa burocracia aqui? Na verdade, não a gente, né? Porque a gente só dá o crédito. Quem enfrenta é o empreendedor lá. Espero que fique melhor ainda para esse empreendedor daqui para frente. Tomara. Tiagão, eu vou fazer minhas considerações aqui, caminhando para uma conclusão. Cara, eu gosto sempre de sonhar grande, de perguntar sobre o próximo passo. Sempre me cobro para elevar a régua e falar, puxa, mas como é que eu posso aumentar o impacto que eu deixo para a sociedade, seja gerando emprego, seja gerando na política, né? Porque eu acredito que as pessoas recebem ferramentas na vida. Eu acredito muito em Deus, então é um dever perante a Deus, e ferramentas da sociedade. Então, é um dever cívico. Você, quando recebe, fazer algo para mudar as pessoas ao seu redor, mudar, transformar o meio ambiente e deixar um legado, deixar um mundo melhor. Qual que é o seu sonho? Qual que é o seu próximo passo? Né? Eu sei que tem muita coisa para resolver no dia a dia, a Suno é um negócio que está crescendo e está em mudanças constantes. Foi adquirida uma parte agora? Eu vi, é público, né? A XP adquiriu uma parte, e todo mundo sabe que a XP é um monstro também, cara. É legal você... Eu tinha um cara que gostava, que era o Edson Godoy Bueno. E o Edson uma vez saiu uma capa de revista que falava assim, você quer ser tubarão, tem que andar tubarão. Se você andar com sardinha, você vai ser sardinha, né? Sim. Então, eu gosto aqui que eu tô cheio de tubarão do lado aqui.
E a XP é um tubarãozão. Então, qual que é o seu próximo sonho, seu próximo move aí, seu próximo passo? Eu sou muito feliz com a minha carreira. Eu acredito que existem formas de você impactar a sociedade não só através da política, não só através da filantropia, né? E eu acho que a Suno tem uma externalidade positiva, né? O Léo, que trabalhou lá dentro, sabe o quanto que a gente tem uma preocupação muito grande com o lado educacional, né? Acho que parte desse crescimento muito foi por conta de tudo que a gente criou. Tem coisas que as pessoas sabem que são nossas, tem coisas que as pessoas usam, mas não sabem que são nossas, né? Sites informativos ali, como o Status Invest e outros tantos são nossos lá dentro. Isso ajuda muito a pavimentar a tomada de decisão do poupador brasileiro, porque se não tem ferramenta, se o cara não sabe quanto que tem um fundo imobiliário está pagando de yield comparar com o outro, ele fica no escuro e daí ele não investe, ele vai gastar em geladeira e TV, né? Então, a gente criou muitas ferramentas e que eu acho que isso aí gerou uma externalidade positiva e boa parte desse crescimento que a gente viu no número de investidores é por nossa conta. Agora, por conta dessa transação, a gente vai ter capital para fazer ainda mais investimentos e continuar entregando. O nosso compromisso sempre foi com a excelência, né? Você pega todas as nossas carteiras, superam o benchmark, todos os nossos fundos estão no quartil superior, né? Então, estão ali na zona de Libertadores de melhor performance da sua categoria, se não são o melhor. Então, a nossa missão é entregar as melhores soluções de investimento para os nossos clientes. E agora a gente tem capital, a gente vai ter provavelmente uma distribuição cada vez mais forte ao longo do tempo. Então, se a gente tem bons produtos, uma marca forte, uma boa distribuição, a tendência é continuar crescendo. Crescimento mais orgânico ou via aquisição também? Não, tem algumas coisas de aquisição, mas muito crescimento orgânico. Boa. E continuar tendo essa externalidade positiva, né? 98% dos nossos conteúdos são gratuitos, né? Se você for ver lá os acessos ao nosso site, 98% das pessoas estão acessando materiais gratuitos, né? Você bota qualquer palavra no Google, bota lá margem bruta, você vai ver que tem um artigo meu lá nas primeiras posições ensinando as pessoas o que é aquele tema, né? Porque o cara pegou o press release da Vale e viu que a margem bruta subiu. O cara olha e fala, o que é isso? Né? Joga no Google, a gente criou muito material para as pessoas serem educadas e acho que um cara educado, ele precifica menos risco, né, Léo? Então ele pode investir mais naquilo e com isso a gente tem essa externalidade positiva. É uma empresa, sim, mas com uma externalidade claramente positiva. Boa. Obrigado. E IPO é um sonho, hein? Não chega a ser um sonho, tá? Mas é uma possibilidade. Eu entendo que vários empreendedores têm esse sonho de ter a sua empresa listada na Bolsa. Eu não tenho, não é bem um sonho, sim, mas eu acho que assim, o IPO ele pode ser um caminho sim, para você continuar criando riqueza, como você bem falou ao longo desse podcast, né? Se a gente quiser fazer mais investimento, talvez fazer aquisições e tal, talvez a gente vai precisar de mais capital. Exato. E você ter uma empresa de capital aberto, isso facilita você levantar mais capital. Até porque não é tanto consenso, né? Você abrir capital, porque quando você abre, várias empresas poderiam abrir capital, mas optam melhor não, porque quando você abre capital, você está sujeito aos curtoprazismos do mercado. Uhum. Então, todo trimestre você tem que estar agradando eles. E se você está sujeito, tem que agradar eles no curto prazo, significa que às vezes você vai evitar algumas decisões que seriam boas no longo prazo, mas no curto prazo não se pagariam tanto. O Jeff Bezos fala muito disso, né? Sim. Então, não necessariamente é a melhor opção sempre abrir o capital, né? No caso da Amazon que você citou, né, do Jeff Bezos, ele sempre educou muito a base Sim. acionária dele, Sim. de que sim, estamos fazendo investimentos em pesquisa e desenvolvimento, que só vão trazer resultados daqui a alguns anos, e se você quer EBITDA do trimestre, vai para outro lugar. Né? Tem essa comunicação também que é importante. Tem um livro chamado The Number, né? Number. Que o subtítulo era algo assim, como a busca por este número Corrupted Corporate America, né? Sim. Como é que se fala isso em português? Corrompeu as O corporações mundo corporativo americano, Isso. sim. E o que é o The Number? É o earnings per share do trimestre. Tipo, a busca incessante pelo lucro do trimestre. É o lucro por ação do O trimestre. lucro por ação do trimestre fez várias empresas tomarem decisões visando este trimestre que podem prejudicar lá nas frente. E isso no limite você vira a Enron.
vira uma Enron. Cara, não tem como não olhar pra política, É a mesma cara. A gente coisa. só tem esses caras olhando pro curto prazo. Exato. A comparação É a mesma imediata. coisa. O cara só toma a decisão pensando no próxima eleição e dane-se o governo que pegar a bomba depois. E dane-se se isso vai ferrar a própria carreira dele, etc e tal. O político que tá pensando As só próximas agora e vai gerações. se queimar. Eu li uma vez que o problema da democracia é que as próximas gerações não votam, né? Muito boa essa frase, gostei. Contigo, Léo. Não, queria agradecer o Thiago. Vamos continuar divergindo, hein? Sempre aí. E, aliás, porque Eu é bom... sempre contra imposto. Exato. E eu a favor de aumentar as impostos. Né? Mas assim ele Tô mais no consegue. time do Depois- Thiago Não. aqui, Se for colocar dessa maneira, é óbvio, né? O problema é que não é esse o frame do problema, Tá né? bom, vai. Mas, não, eu agradecer. E eu falei aqui no primeiro episódio lá da Cris Arcangeli, que é aquele negócio que, se você quer saber se um país vai se tornar rico ou não, se ele está no caminho da prosperidade, você tem que fazer duas perguntas. Se o Mark Zuckerberg tivesse nascido nesse país, ele iria querer fundar o Facebook? Primeira coisa, querer. A segunda coisa, se ele quisesse, ele conseguiria, né? Então, querer ele tem os incentivos corretos. A segunda de conseguir ele tem um ambiente de negócio favorável. Então, olha só, as faculdades, né, e a gente tá falando outro dia com o Álvaro disso, a gente vai chamar ele aqui, o Álvaro da Link, formam muitas pessoas para trabalhar para os outros, né? Porque fazia parte de como era o mundo também. Mas, de novo, se você não tem um empreendedor que toma risco, né? Quem é que vai gerar esses empregos? Então, a gente tem que respeitar as escolhas de cada um. Quem quiser ser funcionário público pode ser, quem quiser trabalhar para os outros pode ser, mas a gente precisa de empreendedor. Um país sem empreendedor não vai conseguir gerar emprego, não tem como. E aí, então eu fico feliz por o Thiago ter tomado essa escolha. Hoje a Suno tem quantos colaboradores, Thiago? 280? Ou Por volta disso. Então, 280, olha só. São pela escolha que o Thiago teve lá, ele poderia ir lá, eu vou trabalhar numa grande corporação lá, vou pro Credit Suisse. Eu poderia até ter parado, porque tinha ganhado Exatamente, dinheirão também. E viver de renda e de dividendo. Poderia ter parado. Ou falar assim, eu vou trabalhar, vou no Credit Suisse. Pô, eu sou Managing Director e tal. Pô, e é o sonho de muitos. E legal, e precisa disso, é importante. Só que ele falou, não, vou tomar o risco, vou abrir empresa. Então, 280 pessoas hoje, fora, né, que estão lá agora, fora as pessoas que entraram, saíram, como é o meu caso, que aprenderam e tal, que dependem, que pagam as contas de casa da Fora Suno. fornecedor, a gente gasta uma nota aí com aqui, AWS. não, exato. Com Vocês têm 280 Google. trabalhadores direto, fora os indiretos, indiretos. que são esses. Então é isso, precisa de mais gente assim. Então aqui, de novo, esquece investimento, esquece, assim, precisa de empreendedor, porque se não tivesse, se o Thiago não existisse, ia ser 300 empregos a menos no quem Brasil. mais ganhou, por incrível que pareça até hoje, a gente fez esse estudo, o que a gente pagou de imposto é mais, assim, a gente nunca pagou dividendo, a gente sempre reinvestiu. Vai estar Quem sócio mais, esse governo quem mais aí. ganhou com todos é você que está nos vendo aí, né? Porque a gente pagou muito imposto ao longo da nossa jornada Não, e, exato. e ainda não E tirei olha nada só, da operação. Além disso, além de pagar muito imposto, uma vez o Elon Musk falou isso, cara, desculpa, mas eu já paguei mais imposto do que quase todos os americanos juntos, assim, não foi quase todos, que a conta não fecha, mas era uma coisa surreal desse nível. Quanto vale a Amazon? Você tem esse número de cabeça? Que eu sempre esqueço. 1,5 trilhão. De dólar? É. 1,5 trilhão. Sei lá, vamos supor que o Jeff Bezos tenha 10% disso, eu não sei exatamente Por quanto. volta disso. Então 10%. Ele tem separou 10%. e tal, não sei como é que tá. Tem 10% de 1,5 trilhão. Aí você fala assim, pô, esse cara é muito milionário. Sim, mas significa que ele gerou 90% de 1,5 trilhão para a sociedade. Ou seja, ele gerou muito mais valor do que ele capturou ali Isso só do ele. market cap, dos acionistas, né? Pros acionistas, pros investidores. Porque criou para os trabalhadores, pagou imposto pra caramba e tal. Exato. Vou dar uma amarrada, uma introduzida aqui. Eu aprendi lá em casa assim, que é o seguinte, as pessoas, seria bom que a gente tivesse mais pessoas indo para a faculdade querendo gerar emprego. Isso. E não procurar emprego somente. Exato. Certo? Exato, que é o que eu falei que é um pouco a ideia do Álvaro da Link, assim. Exato. A gente precisa formar a gente também para gerar emprego e não só para procurar emprego. E Aliás- precisamos ajudar também, né, deputado? Ajudar quem... Não, Quem- e tem essa também, né? Gente que... Aí é o terceiro layer, né? Gente que quer gerar emprego e gente que quer ir pra política, Exato. porque o preço que todo mundo vai pagar por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Então eu resolvi ir lá para tentar mudar, para tornar o Brasil um país mais livre e bora, né? Ô, Léo, vamos anotar aqui para chamar o Álvaro da Link. Isso. Sabe quem eu anotei que eu encontrei ontem?
né, num evento que eu fui, o Favelado Investidor. Você que é o encontrei arroba lá para quem Isso. gosta dele, pra gente inclusive tava falando, pô, investimento é para todo mundo. Exato. Sim, Vai vir adoro, aqui também, eu sei que o Tiagão conhece. Tiagão, da minha parte, cara, só te agradecer, dizer que puta, eu acompanhei a sua história muito de perto, porque eu lembro de você na faculdade, é um gigante, é um gerador de emprego, é um tomador de risco, é um brasileiro, é um amigo de que eu me orgulho muito. Obrigado por ter vindo aqui. Espero que esse podcast inspire muita gente, Exato. né? Antes de passar pro Léo aqui, a gente não pode esquecer, cara. Toda vez a gente esquece. Eu vou pedir pra turma ajudar a gente com o briefing, porque isso a gente tem que falar no começo do podcast. Sim. Ativa o sininho, ativa a notificação e tal. Tem que ser no começo, porque aí a gente fala, todo mundo ativa. Essas são as regras da internet, né? Aí gera curiosidade e depois a Sim, pessoa assiste. sim. Mas já que você viu até o final, irmão, bota no sininho, ativa a notificação, manda pro amigo, se inscreve no canal e ajuda a gente a impactar mais pessoas com o nosso Na Arena Podcast. Isso, e quem tiver sugestão de convidado, também enviar pra gente aqui sempre, Exato. né? Manda aqui no comentário. Convidados bons, assim. E também agradecer, Thiago, já falei aí, o Vinícius falou bem, por gerar emprego e tal. E tamo junto aí, tá? Na isso aí. caminhada, É isso aí. com Olha o lá, mesmo... fizeram as pazes, deram Não, dedinho que aqui. fizeram as pazes, não tem, não. Não fizeram as partes. Não tem isso, vocês estão... Cada um defende seu ponto e pau. Da onde tiraram que as pessoas têm que convergir em tudo? Que mundo vocês estão vivendo? É normal as pessoas debaterem. Aliás, é assim que você aprende, né? Quando Não, você o tá pessoal quer briga. Não, o pessoal quer briga, é verdade. E é olha verdade. lá, o Léo Siqueira falou outra coisa. O que você tem pra falar pra ele? Vai mandar no seu direct. As pessoas fazem isso mesmo, né? Mas, ó, tamo junto e, porra, nessa caminhada aí, né? Vamos, porra, bons exemplos na política, no mercado financeiro, bons valores, é isso. Suas considerações aí, o que você queria deixar de Eu queria mensagem? aqui agradecer pelo convite e agradecer também a amizade e também agradecer ao Poit, né? Quem conhece, você sabe que nos bastidores você sempre ajudou os investidores do Brasil, os empreendedores do Brasil, né? Não preciso falar isso. Muitas pessoas sabem o que você faz publicamente, mas também tem muita coisa de bastidor que você sempre ajudou muito. Na questão da tributação, você também foi um aliado aí. Agradecer também aí o Léo, baita economista. Apesar de discordarmos, eu ainda elogio e falo que é o melhor economista da nova geração. Ei, cara! Isso aí, tamo junto, isso aí. Aí sim. Mas daí no que eu falei isso, o cara começou a receber propósito de tudo quanto é canto, ficou caro demais pra gente. É verdade, você tá vendo? Você encareceu o próprio produto. Então, agora eu não faço mais isso. Né? Pelo Beleza. contrário, oferta e demanda, a gente tem que depreciar para reduzir a demanda, né, Léo? Falar, exato. esse economista nosso aqui não é tão bom. Ninguém. Ó, ele tá aqui só de favor, quase. Não, obrigado, Thiago, Vinícius. Até a próxima e deixem o nome. E é isso. É Obrigado. nóis, sininho, caceta, tudo aí. Dá vambora. like, sininho, Valeu. arrasta pra cima. É verdade, o Thiago muito mais do que a gente, sabe todas essas técnicas. Valeu. Tá bom. Tchau.